sabe o que significa terceirização da educação dos filhos? É transferir a responsabilidade de colocar limites e de sociabilizá-los para as instituições de ensino ou para parentes mais próximos. É comprovado que o desenvolvimento e a formação da personalidade de uma criança dependem da autoridade dos pais, pois esse poder de formá-la é fundamental para o seu crescimento. Mas, em tempos de grandes mudanças, especialistas acreditam que essa autoridade paterna entrou em crise. O número de crianças que crescem sem a presença do pai em todo o mundo vem crescendo de forma alarmante nas últimas 3 décadas. No Brasil, segundo o Ministério Público de São Paulo, 2 em cada 3 infratores são de famílias sem a presença do pai dentro de casa. O estudo levou em conta cerca de 1.500 jovens, entre 12 e 18 anos, que cometeram algum delito na cidade de São Paulo entre 2014 e 2015. 42% desses jovens, além de não viverem com o pai, não tinham nenhum contato com ele. E 37% têm parentes com antecedentes criminais, indicando influências negativas dentro da própria casa. Mas se a presença da figura paterna é insubstituível, porque ainda existem pais que insistem em deixar essa responsabilidade para outras pessoas. Olá e bem-vindo ao Dicas para Pais e Filhos de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos dar uma dica para você pai, você mãe, que já gritou alguma vez com seu filho. Quem de nós já não fez isso? É ou não é verdade? Eu, como pai, me lembro de vezes que eu gritei com meu filho e eu sei que muitas vezes os pais, no momento da raiva, no momento do estresse, eles acabam até gritando, levantando a voz para chamar atenção, para corrigir ou até para brigar com o filho. Mas você vai saber daqui a pouquinho qual o resultado real que isso traz dentro da sua casa. Qual o resultado que gritar com o seu filho provoca, que não é nada daquilo que você parece estar querendo, ok? Fique aí ligado, daqui a pouquinho essa dica é super importante para todo pai e toda mãe. Daqui a pouquinho. Você acabou de assistir a matéria que fala aí da terceirização da educação, não é? Cada vez mais as crianças estão crescendo sem a presença dos pais. E isso tem um impacto direto no comportamento da criança e na formação da criança, a ponto de esta pesquisa que disse que 42% dos menores infratores cresceram sem o pai, sem a presença paterna. Dá para imaginar? Você vê aí o impacto que a presença do pai, a convivência tem nos filhos. Eu quero, inclusive, abrir as nossas linhas de telefone agora para você mãe, para você pai, que se sente muito culpado. Às vezes você se pergunta, será que eu tenho feito o meu melhor para a criação dos meus filhos? Às vezes eu olho para o que aconteceu, o que está acontecendo com o meu filho, e eu me sinto culpado porque eu acho que eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter agido de outra forma ou ter feito um pouquinho mais. E talvez você mãe, você pai, com este sentimento de culpa, você não somente se culpa, mas também você erra ainda mais, porque aí você tenta compensar por esta culpa, por esta falha, fazendo outras coisas que você não deveria, como mimar os filhos, dar muitas coisas, compensar por outro lado, que acaba também prejudicando. Se você tem se culpado como mãe, como pai, e você gostaria de saber como sair desta situação, como ajudar o seu filho, ligue agora para o nosso número 011 3573 3535. Fale com alguém da nossa equipe, conte-nos o seu problema e nós vamos ajudá-lo. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para a história desta família, do Flávio, da Malu e da Gabriela. Você sabe que, normalmente, um filho biológico já vem com seus desafios. Mas e quando o filho é adotivo? Preste atenção, se você ou alguém que você conhece tem um filho adotivo, preste atenção na história desta família. A gente estava com um problema com o relacionamento com a minha filha. Eu adotei ela quando ela tinha 4 anos, né? E quando
mais ou menos quando ela tinha 15, ela começou a se mostrar muito rebelde. E nós duas realmente não tínhamos condições de conviver. Era briga sobre brigas, até que então ela foi embora para Pernambuco. Ela saiu de casa e foi embora. E ela saiu de casa dizendo que não me aguentava mais. O que mais me pegava mesmo é que, assim, eu tenho um irmão especial e, para mim, a minha mãe sempre dizia: minha mãe dá mais atenção para o meu irmão do que para mim. Então, isso sempre pegou no meu coração, na minha mente, e eu fazia de tudo para chamar a atenção da minha mãe, principalmente da minha mãe. Aí, eu não fazia coisa boa, fazia coisa ruim. E minha mãe não gostava, ficava cada vez pior. Mas esse foi um modo de eu achar para chamar a atenção da minha mãe. Eu ouvia conselhos de amigos, eu queria viver na rua, viver no mundo da diversão. Aí a minha mãe não gostava, né? Não me entendia, não entendia o meu lado, e eu acabei fazendo o que eu quis. Até que chegou a hora que eu quis ir embora. Eu, como advogado, tento acertar a vida de todo mundo e não conseguia acertar a minha. Era difícil, era uma guerra para os dois lados. Às vezes tentando entender ela, conversava, ela não queria me ouvir, às vezes entendendo o lado da minha esposa. E a gente saía, às vezes ela saía para ir na escola na quinta-feira de manhã e aparecia no domingo à noite. Ela começou a se envolver com muita gente errada. E eu conheço, devido à profissão, eu lido, eu dava conselho: filha, cuidado, você vai se meter em uma coisa errada. Você pode não fazer nada, mas se você pegar uma pessoa errada no caminho e você estiver junto, você vai ir junto. Aí depois, para provar que você não tem nada, vai ser difícil. Não, eu sei o que eu quero, eu tenho minhas amigas, a gente conversa, faz isso, faz aquilo. Então as amizades estavam sobrepondo a nossa opinião, era difícil. E aí a gente, passando a participar da palestra, a gente começou a ter um pouco mais de entendimento, começou a saber como dialogar com ela, tudo, e a gente foi conversando por telefone, WhatsApp, tudo, até que uma hora ela começou a demonstrar saudade e queria voltar para cá. Aí chegou um dia que eu chorei, liguei de noite para minha mãe chorando, e falei assim: mãe, eu preciso voltar para casa, porque aqui não dá mais para ficar. Aí eles fizeram de tudo e me trouxeram para cá de volta. A gente começou a aprender a ouvi-la, e ela a nós. Já o tratamento passou a ser diferente, porque não tem influência de amigas que tinha como antes. Ela, todo esse tempo que ela ficou fora de casa, ela conseguiu ver que os pais podiam até ter alguma coisa de excessivo, mas tinham palavras que iam somar para ela. Então ela precisava ouvir um pouquinho também, não só achar que a palavra dela era correta e mais nenhuma. Então passou a haver esse diálogo. Hoje a gente se entende muito bem. A palestra é fundamental. Vocês dão assim um suporte para nós, porque hoje em dia a vida é atribulada, os adolescentes, os filhos, eles andam mesmo perturbados, porque por mais educação que um pai e uma mãe queiram dar, sempre tem alguém lá querendo perturbar, querendo tirar do caminho, né? E como a gente às vezes também falha, a palestra ela ajuda no sentido de te orientar e te direcionar para que você não corra esse tipo de coisa que aconteceu comigo. Minha filha me deixou, ela também quis me deixar, e no fim não era nada disso que tinha que acontecer. Se de repente eu tivesse conversado mais com ela, tudo isso que nós passamos não teria acontecido. Você viu o que a Malu, a mãe da Gabriela, acabou de falar? Ela disse que sempre haviam pessoas que pareciam que estavam tentando tirar a filha dela do caminho bom, do caminho certo. E é isso realmente o que acontece. Você provavelmente já percebeu isso na questão do seu filho, da sua filha. Você talvez ainda não tenha se dado conta, porém, que realmente existe uma guerra atualmente, uma batalha. À medida que o seu filho vai crescendo, né? Quando o filho é bebezinho, está ali 100% sob o seu controle. No seu colo, aí quando é pequeno, senta no seu colo, você anda com as mãos dadas com seu filho, mas quando ele começa a atingir uma certa idade, você começa a perder o controle, porque o mundo luta
pela cabeça do seu filho. Exatamente. A internet, a televisão, as amizades, a escola, são várias vozes e várias pessoas que ficam colocando ideias na cabeça do seu filho que nem sempre são boas, muitas vezes contrárias àquilo que você o educou, o ensinou a fazer. Como você vai lidar com isso? Você não pode baixar a sua guarda. Você, pai ou mãe, não pode deixar de lutar pelo seu filho, porque muitos pais, muitas mães têm perdido essa batalha. Talvez você tenha perdido a batalha pela mente, pela cabeça do seu filho, porque ele está agora mais voltado para as amizades, para as más amizades, do que para você. O que você fala para ele não vale nada. O que o amigo fala vale tudo. Você está perdendo o controle da situação. Como agir com respeito a isso? Aí é que entra o trabalho da nossa palestra, a transformação total para pais e filhos. Assim como a Malu e o seu esposo Flávio conseguiram, através da palestra, encontrar um caminho de influenciar positivamente a filha deles, Gabriela, e hoje ela está de volta, está bem, os três são uma família de fato. A palestra também ajuda você a conquistar de volta aquele espaço na mente e no coração do seu filho. Mas fazer isso de uma forma inteligente e não é gritando, como daqui a pouquinho nós vamos falar na dica de hoje. Agora, eu gostaria que você prestasse atenção na história da Verônica, que como toda moça, não é? Todo pai e mãe de uma filha, toda moça, quando chega a uma certa idade, fica assim, parece que entra naquele transe de querer namorar, não é verdade? E aí é que a mãe e o pai perdem totalmente a esperança de que as escolhas dela vão ser as certas. Porque vêm as amizades, vêm as decisões, as companhias e começam a logo pensar, meu Deus, com quem a minha filha vai se envolver? A Verônica chegou a se envolver com alguém e ficou tão mal que tentou tirar a própria vida. Veja só a história dela. A transição entre a idade adulta e a adolescência é uma fase bem difícil para a maioria dos jovens. Nela, alterações hormonais, problemas de aceitação, entre outros, podem tornar-se um fator desencadeante para distúrbios psiquiátricos mais sérios, como a depressão, o uso de drogas e até o suicídio. No Brasil, essa é a terceira causa de morte entre jovens, atrás apenas de acidentes e violência. Segundo estudos da Faculdade de Medicina da USP, os transtornos psiquiátricos são o principal fator de risco para que alguém acabe com a própria vida. De acordo com a pesquisa, a depressão está em primeiro lugar, com 35% dos casos. Em segundo, aparece a dependência de álcool e drogas. E muitas vezes, o perigo está mais próximo do que se imagina. O colégio é o principal lugar onde meninos e meninas se conhecem e começam a se interessar uns pelos outros. O problema é quando esse namoro afeta negativamente a vida desses jovens. E foi aqui, nessa escola, que a Verônica começou uma história que quase terminou em tragédia. Quantos anos você tinha quando você conheceu seu ex-namorado? Eu tinha 14 e comecei a namorar com 16 anos. A gente se conheceu na escola e a gente acabou ficando, né? Começando a namorar. E o começo do namoro foi como? O começo do namoro foi bom, né? Ele parecia ser uma pessoa que, na verdade, ele não era. Tratava super bem, era amigo, era companheiro, mas com o tempo ele já foi se mostrando quem ele era. Seus pais sabiam que você estava namorando? Sim, meus pais sabiam que eu namorava. E o que eles achavam? No início, eles até gostavam, mas depois ele começou a se mostrar quem ele era pra mim e pros meus pais. E quem ele era? Ele era uma pessoa que me tratava super mal, ele era ignorante. Agredia você fisicamente? Fisicamente, não. Verbalmente, sim. Então, eu me senti um lixo. Eu deixei praticamente de viver pra viver com ele. Deixei amigos, deixei família, deixei tudo. E você assistia a aula? Eu matava as aulas pra poder ficar com ele. E ele morava mais ou menos aqui nessa rua. E a gente ficava na casa dele. Bem perto da escola. E vocês bebiam, faziam uso de drogas quando estava na casa dele? Sim. Bebia, usava droga. E essa história durou quanto tempo? Durou por volta de 1 ano e 4 meses. O que eu recebia aqui, eu dava em casa. Então, eu tratava minha família da pior forma possível. Do jeito que ele te tratava, Sim. Você tratava a tua família?
Sim. E eles viam isso. Então eles falavam, Verônica, esse relacionamento tá te fazendo mal, termina. E eu achava que ele estava contra mim. Ela era uma menina doce, carinhosa. E ela foi se distanciando, ela foi mudando. Então foi bem difícil pra gente. Mas só depois que descobriu inúmeras traições do namorado, decidiu terminar a relação. Só que ao invés de melhorar, ela ficou ainda pior e mergulhou na depressão. O pior momento foi quando eu tentei me matar. O que você fez? Eu já tinha tomado remédios, mas não tinha causado efeito. O único efeito que deu foi que eu dormi. Eu peguei uma faca e cortei meus pulsos no banheiro. Mas eu não cortei os pulsos para me mutilar. Uma faca? Uma faca de serra? Uma faca de cortar carne mesmo. A minha mãe vivia para cuidar de mim. Você queria acabar com o sofrimento dela também? Também. A Verônica teve a sorte de ter a mãe por perto. Tinha um amigo comigo em casa e ele percebeu que eu não estava bem. Então ele já de imediato avisou a minha mãe. Ele avisou que a minha mãe que eu não estava bem e ela subiu. Isso que ela subiu, ela me gritou, eu fiquei quieta. Ela me chamou de vez, na segunda vez que ela me chamou, ela viu me cortando. E aí foi desespero para ela, para o meu pai, para todos que estavam na minha casa. Eu comecei a chorar para ela. E ela falou que se eu queria ajuda. E eu falei que eu queria. Foi assim que ela chegou à palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que Renato e Cristiane fazem todos os domingos. O primeiro dia que eu fui, eu já cheguei em casa melhor. Eu cheguei calma, porque eu era nervosa. Já cheguei confiante, achando que tinha uma solução para mim, sim. Eu já saí totalmente diferente de lá. E aí foi mudando, eu fui melhorando. Eu fui começando a ter uma paz dentro de mim. Ela é uma outra menina. Ela é carinhosa, ela é, assim, sempre tá próxima a gente. Renato e a Cris, eles sempre mostram o lado dos pais. Porque nós jovens, às vezes, achamos que os nossos pais estão pegando o nosso pé. E eles mostram que aquilo é só cuidado. Hoje, eu olho pra mim e eu não me reconheço há tempos atrás. Porque hoje eu tenho paz dentro de mim. Eu sou uma pessoa calma. Não tenho mais vontade de me matar. Pelo contrário, hoje eu quero viver. Porque eu sei que eu tenho um grande futuro pela frente. Você viu como o namorado da Verônica entrou na mente dela a tal ponto da Verônica querer tirar a própria vida? Você entende, talvez você, pai e mãe, não tem ideia da batalha mental, emocional, psicológica que os jovens de hoje enfrentam. É uma batalha, é uma guerra para querer agradar os colegas da escola, é uma guerra para poder viver a expectativa dos pais, não é? Porque você, pai e mãe, você tem uma expectativa do seu filho com respeito ao estudo, com respeito a comportamento. É uma batalha para eles navegarem as opções que o mundo oferece hoje, que são muitas mais do que nós, quando éramos jovens e crianças, tínhamos. Então, mãe e pai, você não pode perder essa batalha pela mente do seu filho. Você tem que aprender a voltar a ter um espaço, ter uma influência positiva na mente dos seus filhos. E nós ensinamos na palestra da Transformação Total como que o pai e a mãe pode fazer isso sem gritar, porque não é gritando que você vai entrar na cabeça dele, não é batendo que você vai entrar na cabeça dele, não é xingando, não é comparando, não é fazendo o que normalmente a maioria dos pais faz. E com um resultado desastroso. Você vai ver agora na matéria como que pais e mães têm aprendido, e jovens também, seus filhos que muitas vezes os acompanham para a palestra, têm aprendido a navegar as diferenças, os desafios da convivência familiar. E eu quero lembrar, se você está passando por problemas sérios com seus filhos, se você sente que perdeu o controle, você não sabe mais como ajudar o seu filho está deprimido, talvez até já tentou o suicídio, está pensando em fugir com o namorado, com a namorada, você sente que o seu filho está saindo de suas mãos. Ligue agora para o 011 3573 3535, nós vamos ajudá-lo. Não saia daí que nós vamos voltar para dar a dica muito importante para os pais. Hoje, você pai que já gritou com seu filho alguma vez, você não pode perder essa dica. Acompanhe a matéria. Que tal mudar o seu relacionamento familiar?
deixar as brigas e desavenças de lado e dar lugar ao diálogo e à felicidade dentro do lar. Essas pessoas tomaram essa atitude e descobriram o quanto a palestra Transformação Total de Pais e Filhos é fundamental. Melissa e César são casados há mais de 10 anos e antes de participarem da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, não conseguiam ter um relacionamento saudável. Antes de chegar na palestra, né, com a crise com o Renato, né, então realmente através dele que eu aprendi a realmente ser um bom marido, né, e ser um bom pai na minha família. Os dois frequentam as palestras há pouco mais de um ano. No mundo de hoje é muito difícil criar os filhos, manter um relacionamento, porque é muito apelativo, porque o que você ensina em casa não é o que se segue fora, né? Então é muito apelativo. E aqui não, a gente consegue criar de uma forma moderna, mas com os princípios e valores. Hoje há respeito, há diálogo, hoje há amor, tudo na minha casa, como antigamente a gente não fazia. Uma dica que eles deram foi o quê? Você ser amigo do seu filho, mas ser responsável da mesma forma, não misturar. Porque hoje o que acontece? Os pais misturam muitas, né? Você ser amigo e pai. Não, você tem que ser amigo, se posicionar, mas ser pai também, ter responsabilidade, cobrar, né, dos filhos hoje. Então isso é uma coisa que é a base da família, né? Todo domingo, milhares de pessoas saem daqui com muitos conselhos e aprendizados valiosos. Então o filho tem essa dificuldade de entender o pai, tem dificuldade de entender por que o pai pede certas coisas. O filho tem dificuldade de aceitar certas coisas que os pais pedem, coisas certas, coisas que ele deveria aceitar. Mas ele tem dificuldade por quê? Porque ele tem a imaturidade dele. Ele tem um monte de outras influências que o pai e a mãe muitas vezes não conhecem, não reconhecem. Então, a cabeça dele é muito diferente. A imaturidade dele não permite chegar. A gente sente uma renovação. Então, são pequenos detalhes que o Renato e a Cristiane falam que mudam totalmente o nosso jeito de pensar e de ver as coisas como nós estamos levando no casamento e principalmente na nossa vida com o nosso filho. Avaliar, por exemplo, a decisão da mãe, a decisão do pai, o que influencia, o que não influencia na mente do filho. Então isso é uma coisa que chamou muita atenção, de a gente souber respeitar o limite um do outro e também respeitar o limite do nosso filho. Isso é muito bacana. Eu tive mais luz, mais direção para saber lidar com a minha mãe. Então hoje eu saio mais segura para lidar com ela. Eu era uma pessoa muito nervosa, ansiosa e muito agitada. Tudo que ela falava eu já tá mãe, tá bom. Não gostava de ouvir muito. Ela fala hoje, nossa filha, você tá tão mais calma, mais compreensiva, ouve mais, né? Até ela tá começando agora a se interessar e pergunta, fala que quer vir aqui conhecer. E isso me deixa muito feliz, muito contente, porque eu tô aqui por eles. A pessoa, para ter maturidade, ela tem que desenvolver entendimento. E tem muito pai imaturo também. Quando o pai é imaturo, ele tem uma visão radical com respeito aos filhos, e se os filhos não andam naquela linha, não prestam. Não é assim. Você tem que ter entendimento. Rosana perdeu o marido muito cedo. Por isso, teve que criar o filho sozinha. Ele sempre sentiu, não tem como substituir, né? Ele sempre sentiu essa falta do pai. E acho que devido a isso, ele me cobrava muito, né? Ele, acho que queria impor. E conforme ele foi crescendo, ele teve que amadurecer muito rápido, né? Nunca foi assim de me dar problemas fora, mas sim dentro de casa, assim, com rebeldia, cobranças. E eu também nunca soube lidar. Foi então que ela decidiu buscar ajuda. Vindo nas palestras, procurando, ouvindo, entendendo, eu comecei a colocar em prática. Então procurei ser uma mãe mais presente, porque eu supria, achava que eu era presente com coisas materiais. Não era isso que ele queria de mim. Ele queria uma mãe. E eu achava assim que eu nunca conseguiria ser uma mãe para ele. Hoje ele senta comigo, ele se abre, ele conta sobre as coisas pessoais dele, coisas que ele não fazia antes. Ele fala para mim que eu sou a melhor mãe do mundo. Eu aprendi a lidar com os problemas. Acho que é o mais importante, você saber enxergar de formas diferentes. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece neste domingo às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás.
A entrada é gratuita. Qual o método mais eficaz para educar um filho nos dias de hoje? Será que o rigor e a disciplina dos nossos pais podem ser úteis à nova geração? A internet, os amigos, as drogas, a mídia. E quando os problemas surgem dos pais? Como resolver os conflitos? Por conta que meus pais se separaram, eu não aceitava que minha mãe desse opinião em alguma coisa. Era bem rebelde, assim. Eu não aceitava, achava que tudo eu estava certo. As maiores transformações que ocorreram em mim foi a maturidade que eu trouxe para casa. Pode ter desentendimentos, mas a gente sabe se resolver, tem um diálogo melhor. E eu me tornei um homem. Palestra para a transformação total de pais e filhos, domingo às 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A entrada é gratuita. Então, você está convidado para estar com a gente neste domingo às 18 horas no Templo de Salomão para a palestra da transformação total de pais e filhos. Você que é mãe e pai, ao invés de você ficar perdendo a paciência, você ficar brigando, ficar se lamentando ou só piorando a situação, venha buscar uma orientação, uma dica que vai ajudar você a resolver o problema, como as pessoas estão descobrindo através da palestra. A palestra é gratuita, você não precisa pagar, você só precisa chegar no local. Antes das 18 horas, as portas se fecham 5 minutos antes, então chegue antes das 18. Tem estacionamento gratuito ali no local, tem creche para filhos pequenos se você precisar trazê-los e tudo gratuito para você receber esta ajuda. 18 horas, Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê, muito fácil acesso. Se você quiser mais informações, ligue agora para o 011-3573-3535. Vamos agora à dica para pais e filhos de hoje, preste atenção. A dica é: gritar com seu filho mostra que você perdeu o controle. Exatamente. Pense, pai ou mãe. Normalmente, quando a gente grita com o nosso filho, é porque nós queremos mostrar para eles o que deu, que o que eles estiverem fazendo não devem fazer mais, que nós é que mandamos, nós somos a autoridade e que agora chega, ou seja, chegou o limite. Nós levantamos a voz para dizer isso sem palavras, não é? E às vezes com palavras duras. Muito bem. Só que a criança e o jovem, quando recebe esse tipo de comportamento do pai, do outro lado, sabe o que ele ou ela entende? O que ele ou ela entende não é que você é quem manda, não é que você é que é a autoridade. O que ele ou ela entende é o seguinte: subconscientemente eles entendem: meu pai, minha mãe perdeu o controle da situação. É por isso que muitas vezes, além de notar que o pai e a mãe perdeu o controle, a criança também perde o controle e volta, rebate com um grito, com uma voz mais alta também. Você está modelando um comportamento para o seu filho que você não quer. Então, além de não estar passando a mensagem que você deseja, que é você é a autoridade, você ainda está modelando um exemplo horrível que amanhã seu filho poderá repetir de volta e gritar com você. Melhor que gritar com seu filho é melhorar os seus argumentos, é respirar, talvez não falar na hora da raiva e você, então, de uma forma inteligente, de uma forma racional, conduzir a conversa para o seu filho enxergar aquilo que você está tentando comunicar para ele. Para isso, você precisa melhorar os seus argumentos, ok? Então, não se esqueça, quando você grita com seu filho, você mostra que você está fora de controle. Pratique essa dica, a partir de agora você verá uma mudança, não imediata, mas daqui para frente você verá a diferença. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para responder perguntas dos alunos sobre pais e filhos. Se você tem uma pergunta e gostaria da nossa ajuda, do nosso conselho, você pode entrar agora no nosso site escola do amor responde.com. Ali tem um formulário, preenche com a sua pergunta. Você pode também permanecer anônimo se preferir e nós responderemos a sua pergunta aqui no programa ou através do e-mail
com a nossa equipe. Vamos a uma pausa e já voltamos. Um novo conceito de entretenimento está ao seu alcance. É o Univer, a maior coleção de vídeos cristãos como você nunca viu. Com o Univer, você assiste a uma infinidade de séries exclusivas sobre fé, sucesso e vida 2. Acompanha também uma seleção especial de filmes, documentários e séries cristãs. Além de desenhos bíblicos, assiste aos clipes das melhores músicas gospel e ainda tem acesso às principais reuniões do Templo de Salomão, ao vivo, do seu computador, tablet ou smartphone. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Você conhece uma pessoa solteira. Você quer muito que ela não erre mais no amor. Namoro Blindado vai dizer pra ela tudo o que você sempre quis que ela soubesse, mas talvez não soube explicar. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. O novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Já nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com. É um dos melhores presentes que você pode dar para o seu filho, sua filha adolescente e também para o sobrinho, para o neto, para o amigo, amiga solteira de qualquer idade. O verdadeiro manual para o século XXI, para antes, depois e durante o namoro, ok? Namoro Blindado, também através do site namoroblindado.com e nas principais livrarias. Inclusive tem agora o novo aplicativo Namoro Blindado que você pode baixar para iOS, na App Store e também para Google Play, né, para Android, na Google Play Store. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Estamos aqui com o Victor e com a Bianca. Tudo bem? Olá, Renato. Tudo bem, Renato. Então vamos aqui na ajuda de vocês para estas perguntas. A primeira pergunta é da Camila. Vamos lá. Ela pergunta: meu pai bebe muito e quando chega em casa reclama de tudo, me estressa. Às vezes tenho vontade de bater nele de raiva. O que devo fazer? O primeiro passo, com certeza, Camila, não bata nele. Não. A vontade pode surgir, mas não bata nele. É a orientação primeira que você tem que ter. E outra, não adianta confrontar ele, especialmente quando ele estiver bêbado. O problema de muitos é que querem conscientizar a pessoa viciada, falando agora de vício geral, no momento em que a pessoa está no efeito, seja do álcool, da droga, seja o que for. Não adianta. Quer falar alguma coisa, fala quando ele está são. Quer desabafar, quer pedir, sem brigar. A briga nunca é o melhor caminho. Afinal, os dois fecham ali a mente, o cérebro, o entendimento não vai entender nada. Mas se ela quer falar, ela pode falar muito bem no momento de consciência. E um momento muito bom para que o viciado ouça logo ali na ressaca, no caso da bebida, na ressaca, ou na depressão após o vício ali, o uso do tóxico, por exemplo, que é onde bate a depressão e eles estão sujeitos a conselhos, eles absorvem muito melhor os conselhos. Eu acho também muito importante, Camila, você também ajudar o seu pai. Né? Você pode vir participar das palestras, não sei se ela é aqui de São Paulo, mas você pode vir e você pode aprender, se você não está aqui também, você pode estar vindo pela Univer, e você pode aprender a como cuidar do seu pai. Porque a gente está muito acostumado, Vitor e Renato, a ver os pais cuidando dos filhos, né? Uhum. Mas, infelizmente, chega uma certa altura que esse quadro se inverte. E é necessário que os filhos aprendam a cuidar dos pais, né? Então, você tem que ter realmente essa paciência extra com ele, porque ele não é uma pessoa que fala por si, nem que age por si. Ele é uma pessoa viciada, como você bem colocou. Então, tenha um pouco mais de paciência e faça algo extra, que é aprender. Aprenda para você, mas aprenda também a como cuidar do seu pai. E isso você pode aprender aqui nas palestras. Exato. Na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, nós não só recorremos ao conhecimento, às dicas, né, à inteligência,
mas também recorremos à fé, porque há situações que precisam ser resolvidas através da fé. E o vício é um desses. Nós temos muitos casos de pessoas que vieram buscar ajuda por um familiar que era viciado. E através da palestra conseguiram resolver isso. Inclusive, nós vamos mostrar para você a história do Marcelo e da Cláudia. A mãe do Marcelo, a Cláudia, ela não aguentava mais a vida de viciado, de vícios que o Marcelo tinha. Você vai acompanhar como ela recebeu esta ajuda. Mas você que tem um familiar assim, você está sofrendo por causa do comportamento, do vício do seu familiar, você também vai receber ajuda na palestra a como lidar com isso e influenciá-lo de uma maneira positiva. Enquanto esta mudança não acontece, a palestra também vai te ensinar a se blindar desse comportamento, se blindar. Ou seja, o que acontece, por exemplo, o pai da Camila chega em casa bêbado, então logo dá aquela raiva. Por quê? Porque na cabeça da Camila é fácil de entender como ela estaria pensando, por que o meu pai faz isso? O meu pai não sabe que ele está prejudicando a família, que está magoando a minha mãe, que exemplo de pai ele está dando. Então, todas as perguntas se juntam naquele momento e é natural que suba uma raiva, e com toda a razão. Porém, a Camila precisa entender que essa raiva não vai resolver nada. Se ela for fazer alguma coisa positiva a respeito, a raiva pode até ajudar. Se ela canalizar a raiva para, por exemplo, eu vou lá na palestra para resolver. Uma revolta, uma raiva e revolta. Positiva, mas a revolta negativa, eu vou bater no meu pai, não vai adiantar nada, né? Então você tem que aprender a lidar com os seus sentimentos e se blindar dessa situação, tá bom? Então nós vamos ajudá-la com respeito a isso. Veja só o que aconteceu no caso da Cláudia, que tinha o filho Marcelo numa situação não muito diferente da do seu pai. Eu tinha muitos problemas com meu filho, né? Problemas de droga, problemas de bebida. Eu era uma pessoa muito angustiada, muito aflita. Ele não tinha horário para chegar, chegava de manhã, bebia, aí deitava no chão, rolava para lá, para cá, e eu não dormia, eu chorava. Eu esperava, dava 1, 2, 3, 4, 5 horas e ele não chegava. Aí eu, sentada no sofá, ele chegava e eu queria resolver aquilo no grito. Aí vê, parece que o Senhor falava para mim, você mãe nervosa, que grita, que briga com seu filho, o problema não é seu filho. Aí aquilo começou a me tocar, eu sei que hoje o meu filho é outra pessoa, e faz 2 meses que ele não usa nada. Eu estou muito feliz, muito. O que você veio com ela inicialmente? Foi presente de Dia das Mães. Era a única coisa que ela me pediu, foi o presente do Dia das Mães. Que você viesse com ela à palestra. Isso. E desde então, já fui internado, já passei por clínicas, são 18 anos, eram 18 anos usando drogas, e tem 2 meses que eu não uso mais nada. Deixava o filho sozinho, como ela disse, saía de um certo horário, às vezes até mesmo do serviço, e chegava só no outro dia. Não me preocupava com nenhum deles, tanto ela quanto ele. Pequenos furtos em casa, esse tipo de coisa. E abismo atrás de abismo. Você usava que tipo de drogas? Eu comecei fumando cigarro, bebida, maconha e estava usando cocaína. Isso aí já tem quase 10 anos. Tinha quase 10 anos. E desde a palestra do Dia das Mães... Você já tinha tentado parar? Você falou que já foi internado. Já fui internado. Fiquei meses internado e não saí, tive recaídas. Hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, eu procuro ouvir mais as coisas. Eu não era estourado. Como eu te falei, ele chegava, eu já ia olhar para ele para ver se ele tinha tomado uma cerveja, eu já começava a xingar, né, na frente do filho. Né? Hoje não, hoje primeiro que ele não faz mais. E segundo que, assim, qualquer coisa, eu tenho a tranquilidade. Eu venho trabalhar, ele fica com o meu neto, ele pega ele na escola e no período da noite é ele quem cuida. E eu chego tranquila, sabe, vou na sala, brinco, converso, conto como foi o dia, pergunto o que eles fizeram. Né? E assim, a paz reinou na minha casa. Então, a Cláudia aprendeu a influenciar o filho dela de maneira positiva, porque antes ela tentava tudo no grito, e que é normal, a gente falava há pouco que os pais, quando querem mostrar que chegaram no limite, o filho não deve mais fazer o que está fazendo, tenta gritar, e eles conseguem exatamente o contrário. Então, a Cláudia aprendeu de uma outra forma a vencer aquela batalha ali contra os vícios
do filho. Então você que tem um problema de um filho viciado, um pai viciado, uma mãe, um irmão, um familiar, e você quer a nossa ajuda, a Transformação Total de Pais e Filhos vai ajudá-lo nisso também. Você pode agora acessar o número da nossa equipe, 011 3573 3535, para conversar com alguém se você está passando por um problema semelhante. Vamos agora falar com a Raine, que tem uma pergunta. Sou mãe solteira de uma menina de 5 aninhos. Às vezes fico perdida na educação dela. Problema muito comum, né? Com certeza as influências o medo primeiro o medo que ela vê de tantas pessoas que deram errado, criaram, aí vem as opções, cada um fala uma coisa, cada um hoje em dia dá uma ideia para ela, e ela com certeza o problema dela é que ela está perdida dentro de tantos conselhos. O fato é o seguinte, cada criança é cada criança, não adianta querer simplesmente seguir a regra porque deu certo para o outro, vai dar certo para a criança dela. A verdade é que o exemplo dela, a criança só tem 5 anos, então é uma criança altamente influenciada. O exemplo da mãe de fazer o certo é que vai ser a principal educação para a filha. E 5 anos, né, Renata e Vitor? É pouco tempo, é como um relacionamento entre marido e mulher de 5 anos. Ainda estão muita coisa ainda está acontecendo. E entre pai e filho, mãe e filho, acontece a mesma coisa. É um relacionamento, não deixa de ser. Então você ainda está conhecendo a sua filha está te conhecendo. Então você tem que ter paciência com todo esse processo de conhecer o caráter da sua filha. Ela já tem 5 anos, mas você já tem que começar a colocar atenção nisso. A saber quem é essa criancinha de 5 anos. É muito importante isso. Foque em conhecer essa pessoinha. Conheça ela, a personalidade, os gostos, o que é bom, o que não é. Então, agindo dessa forma, você vai ter um mapa. Você vai saber para onde ir. Porque se você não conhece, como você vai saber lidar? Como você vai saber educar? Então, é muito importante isso. Colocar atenção, prestar atenção para conhecer o seu filho. Ou a sua filha, no caso. E eu sei que, vamos deixar bem claro que o ideal é que nem a mãe, nem o pai tenha filho solteiro, né? Tenha filho enquanto solteiro. Que o ideal, o melhor para a criança é que haja ali a presença do pai e da mãe. Isso é o ideal. Mas muitas vezes não acontece, né? Infelizmente. Mas quando isso é a sua realidade, você não pode deixar que este rótulo, mãe solteira, já faça você se sentir inferior ou incapaz de cumprir o seu papel. Porque às vezes você se inferioriza, você se incapacita pela maneira que você se enxerga. Porque as pessoas falam, ela é mãe solteira, então logo você já tem um rótulo sobre você mesma. Então é como se aquilo fosse, olha, eu sou incapaz, eu sou incompleta, minha filha não vai ter a educação que ela poderia ter, o apoio que ela poderia ter, porque o pai não está presente. Isso não precisa ser necessariamente o caso, necessariamente a verdade. Você tem que abraçar tudo para si, abraçar a responsabilidade toda para si, quero dizer, e não se achar inferior ou incapaz. Você, até aqui, aos 5 anos de idade da sua filha, você tem feito esse trabalho e vai continuar fazendo. Quem sabe, eventualmente, você vai se casar e terá uma figura de pai para essa criança, mas se não, você pode cumprir o papel de dar o apoio, dar a amizade que a sua filha precisa, envolver a sua filha o máximo possível com membros da família que apoiam a você, por exemplo, avós, não é verdade? Tios, tias, para que essa criança também tenha acesso a outras pessoas e não fique só, por exemplo, o estresse de trabalhar, porque eu imagino que você deve trabalhar também para sustentar a sua filha. E diante do trabalho, tem a criação da filha e a casa e tantas outras coisas, é natural que o estresse faça você se comportar diante da sua filha de uma forma que acaba prejudicando a relação, porque a criança que não tem culpa de nada acaba recebendo esse estresse todo da sua parte. Então é bom você compartilhar, ter o máximo de acesso com membros positivos da sua família que apoiam você, para que a criança também tenha aí outras pessoas como referência familiar. Então, dividindo um pouco aí o fardo. Não quer dizer terceirização da educação. Vou deixar ela com a minha mãe e ela que se vire. Não. É você deixar que a sua filha tenha acesso a outras pessoas, porque ela precisa também desse acesso. Especialmente também pessoas a figura masculina, né? Tio, avô
e coisas assim, para ela até ter um mesmo equilíbrio. pela experiência que essas pessoas já devem ter, né? E vai ajudar muito ela. Porque dá para ver que ela se sente perdida, né? Tipo, estou aqui com a filha, agora o que eu faço? Né? Como acontece com muitas, principalmente mães jovens e solteiras, como no caso dela, né? Então se sentem perdidas. A gente não está dizendo que é uma coisa do outro mundo, isso realmente acontece, é normal acontecer isso. Mas pelo fato de ser normal não quer dizer que você tem que aceitar e dizer, olha, vai ser assim, então eu vou ser uma péssima mãe mesmo e vai dar tudo errado. Não tem como mudar. E invista também aprendendo, aprenda com a gente, aprenda nas palestras. Não sei se você tem como vir até aqui, mas até mesmo nas nossas redes sociais a gente sempre posta, né, Vitor? Uma frase forte, alguma dica, né, do professor, do Renato, da Cris, que vai ser importante para você, que vai te dar um norte, que vai te dar uma direção. Eu sei que às vezes parece tão pouco uma frase, né? Mas uma frase acende a luz, né? A pessoa entende, é isso então que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com meu filho, com minha filha. Exato. E quem não está em São Paulo para assistir às nossas palestras pessoalmente, presencialmente, aqui no Templo de Salomão, pode assistir às nossas palestras através do Univer. Você acessa o Univer pelo site univerparacrer.com, univerparacrer.com. E ali você tem acesso não só à palestra Transformação Total de Pais e Filhos, mas um conteúdo até para crianças, né? Um conteúdo infantil, desenhos bíblicos, um conteúdo assim positivo, bem familiar, que vai ser algo muito bom para toda a sua família. E para você acompanhar também a transformação total para pais e filhos através do seu computador, do seu smartphone ou do seu tablet. Novamente, o site univerparacrer.com. Depois da pausa, nós voltamos para responder a pergunta da Diana. Fique com a gente. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudo sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com. A vida destas pessoas era assim. Eu tinha uma vida totalmente destruída, eu era uma filha rebelde, eu não obedecia à minha mãe, vivia nas baladas, estava me envolvendo com drogas, quase me envolvendo com drogas, as amizades, más companhias. Era brigas constantes, o tempo todo. Né? O tempo todo tinha briga, era desentendimento, qualquer coisinha era motivo de briga dentro do nosso lar. Antes de eu começar a participar da palestra, eu tinha muitos problemas na minha família, muitas brigas, muita discórdia, muita desunião. Eu tinha o apoio da minha família, mas não tinha o amor deles. E através de um convite, as coisas começaram a mudar. Minha mãe conheceu o primeiro trabalho da palestra dos Pais e Filhos e começou a participar. E ela viu a mudança, ela começou a me tratar de uma maneira diferente. Eu comecei a vir na palestra e foi aqui que eu encontrei a transformação de vida. E eu aceitei esse convite, então foi aonde que eu vi, gostei. Quando eu comecei a assistir a palestra, tudo na minha vida começou a mudar. Meu irmão que tinha problemas com vícios, hoje ele assiste também a palestra, a vida dele mudou, ele está bem na vida amorosa dele. Eu tinha problemas com os meus irmãos, hoje eu não tenho mais. Todos eles assistem também a palestra. Hoje tudo na minha vida mudou. Hoje a realidade é bem diferente. A partir do momento que eu cheguei na palestra dos Pais e Filhos, tive uma mudança de vida. Aí eu comecei a ter uma nova direção. Eu comecei a caminhar na obediência, ter um relacionamento super bem com minha mãe agora, com meus pais. Quando eu comecei a participar dessa palestra, eu botei dentro de mim. Eu botei dentro de mim que eu precisava mudar, que eu precisava ser diferente e que eu também tinha que buscar isso para minha família. Mas só que primeiro eu queria a cura no meu interior, para depois que a cura alcançasse o interior dos meus familiares. E foi exatamente aqui, na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que o impossível se tornou possível e muitas famílias foram restauradas. O trabalho da escola é dar informação,
educação vem dos pais. Educação é trabalho do pai e da mãe. Escola dá formação acadêmica, dá informação para o jovem se preparar para a vida, aí fora, profissionalmente. Mas educação para ser gente tem que vir dos pais. Eu descobri que o meu pai estava traindo a minha mãe e eu entrei em uma depressão e nada estava bom para mim. Então me falaram dessa palestra e eu vim para ver porque era a minha última chance. Eu já não sabia mais aonde recorrer. Quando eu cheguei aqui eu já me senti bem, já foi uma paz dentro de mim. Os palestrantes, eles falam de uma forma bem clara e objetiva, onde eu pude ir seguindo os conselhos deles. E hoje, realmente, estou muito bem, estou diferente, a minha família está transformada. Eu fui aprendendo que eu tinha que ser mais maleável, que eu tinha que mudar primeiro para depois a minha filha mudar, que eu tinha que mostrar para ela que eu amava ela realmente, assim como meu filho. O nosso relacionamento tinha que ser de mãe e de filha, de mãe e de filho. A gente tinha que se unir mais. Mas isso tinha que partir de mim. Hoje nós somos muito amigas. Não foi do dia para a noite que a coisa aconteceu, mas hoje ela me respeita, eu respeito ela, meu filho também. Ela ajudou a abrir na minha visão, no caso que fez eu reconhecer que o caminho que eu estava andando era um caminho totalmente contrário daquilo que eu estava vivendo. Porque eu tinha amigos, tinha aparentemente tudo ao meu lado, mas tinha um vazio e eu sempre estava me afundando. E quando a palestra eu comecei a vir, a aprender junto, né? A nossa visão, né? Nossa mente começou a abrir a respeito disso. Não perca mais tempo. Venha participar da palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Ela acontece neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Lembrando que a entrada é franca. Eu tinha problemas na minha vida emocional, na minha vida amorosa. Hoje eu não tenho mais, sou feliz no meu casamento. A minha vida financeira estava tudo trancado. Hoje as portas estão abertas. Depois que eu comecei a participar dessa palestra, tudo na minha vida mudou. Eu não tive infância, né? Com 5 anos eu passei por um trauma, eu fui abusado e ela nunca soube disso. Então a visão que eu tinha na minha família era de brigas, meu pai batia nela, ela batia no meu pai. E eu não via neles um exemplo e nem um momento de atenção. Eu não tinha como dizer a eles o que eu estava passando. Então eu cresci uma criança que tinha complexo. Eu tinha uma síndrome, né, que os psicólogos diziam na época, que era a síndrome da desconfiança. Eu não conseguia pegar na mão de ninguém, eu não conseguia interagir com criança nenhuma, muito menos com eles. O meu contato com ela era só bom dia, boa tarde, boa noite. Com meu pai, nem isso, porque para mim eles não passavam confiança nenhuma. A infância impactou na adolescência também, porque eu cresci revoltado, né? Eu, ao contrário de muitas crianças que ficavam brincando, eu foquei só nos estudos, tanto que na escola eu era o melhor em tudo, mas assim, eu não interagia com ninguém, eu tinha certeza que eu não precisava depender de ninguém. Então, eu quis ser independente. Já com 10 anos, para mim, eu não precisava nem mais dela e dele. O maior desgosto que eu tive com o Dário é de ver ele nessa vida que ele era, quietinho assim, né? Eu achava que ele era criança normal, só que no fundo ele não era. Mas a partir do momento que eu descobri o problema dele, eu busquei, né? Aí eu vi que a vida dele mudou. Foi bem difícil, porque eu não aceitava eles, né? Para mim, eu não dependia deles. Então, a princípio foi eu me aceitar, eu ver que eu preciso deles. Então, fui falar com meu pai, já era para lá de adolescente. E aí eu aceitei e perdoei. Essa foi a primeira barreira que eu precisei passar. E aí eu comecei a ver que eu dependia deles. Eu achava que eu não dependia. Mas eu dependia deles, e ela dependia de mim, só que eu passava para ela que estava tudo bem, mas não estava nada bem. Eu passava com psicólogos, ela nem sabia. Eu fazia terapia e ela nem sabia. Então, quer dizer, eu comecei a ver que, poxa, ela precisa de um filho que é presente, que corresponde com as expectativas dela, e eu preciso de uma mãe. Então, eu comecei a ver ela como uma mãe, aceitar como uma mãe, né? E uma das coisas que eu fui aprendendo com o tempo era honrar. Uma das coisas que eu ouvia aqui, que foi bem difícil aceitar, é honrar pai e mãe, porque eu falava, pô, como que eu vou aceitar
como que eu vou honrar a minha mãe depois de tudo isso? Ela é uma coitada, como que eu vou honrar ela agora? Na verdade, o sonho dela se multiplicou para o meu, porque ela falava, sempre disse que queria que eu fosse uma criança normal, que brincasse, que interagisse com todo mundo. Hoje o meu trabalho é interagir com criança, né? Eu faço teatro e esse sonho se multiplicou para mim, porque eu falei, poxa, eu quero ajudar outras pessoas. Você vê, o Dário, ele sofreu abuso quando era criança. E, infelizmente, esta é uma realidade triste do nosso país. E em muitos países também. O abuso sexual de crianças. E muitos pais, muitas mães, não sabem lidar com isso. Às vezes é o próprio pai o agressor, né? E às vezes é outro membro da família. Mas a Djanira, como não sabia como lidar com isso, ela acabou até piorando a situação do filho dela. Quando eles vieram para a palestra, não somente o Dário ficou curado, como a Djanira, como mãe, também soube lidar com tudo isso. E você que é mãe, que é pai, que tem um filho, uma filha que sofreu abuso na infância, mesmo que isso tenha sido já há muito tempo, seu filho talvez já é adulto ou adulta e desenvolveu comportamentos que você nem entende por que ele ou ela é assim, age dessa forma. Você pode encontrar ajuda, apoio na palestra. Inclusive, você pode ligar agora, se você quiser falar com alguém da nossa equipe, em total privacidade. Você não precisa revelar nada aqui no ar, você pode falar em total confidência com alguém da nossa equipe. Ligue agora 011 3573 3535 para falar com alguém e saber mais sobre a palestra Transformação Total para Pais e Filhos, que acontece aos domingos, 18 horas. Eu gostaria de convidar você para estar com a gente aqui no Templo de Salomão. Vamos agora à pergunta da Diana. Como falar sobre certos assuntos com uma criança, principalmente sobre a total ausência e falta de amor do próprio pai? Devo não falar dele ou devo lembrar que ele tem pai, mesmo este não fazendo nenhuma questão disso? Tenho medo porque sei que ficará um vazio na criação do meu filho. Ensino no bom caminho, mas essa parte sei que faz muita falta. Uma dica, Victor? A presença do pai é essencial para a criança e realmente faz muita falta. E se ela não falar nada, se ela simplesmente ignorar, esconder, vai ficar um ponto de interrogação e essa criança, à medida que ela vai crescendo, ela vai querendo respostas. Então não tem ninguém melhor para falar da maneira correta, o que realmente foi, o que aconteceu, etc. Claro, com a criança, do que a senhora. Então ela deve sim falar, medindo as palavras, dependendo da idade da criança. Claro, ela não fala sobre a idade, mas ninguém melhor para falar do que a própria mãe. Esse ponto é muito interessante, de respeitar as fases da criança, né? Se é uma criança muito pequenininha, você vai falando do pai. É importante ele saber que existe um pai, né? Mas, claro, evitar críticas, evitar falar coisas ruins, né? Mas conforme a criança vai ganhando essa maturidade, também você já pode começar a apresentar a realidade mesmo da situação, porque um dia ele vai querer saber mais desse pai, um dia ele vai querer conhecer. Então, mas você tem que esperar esse momento da maturidade da criança chegar, né? E esse momento, normalmente, a própria criança vai dar essa abertura, porque a própria criança vai chegar e fazer perguntas, normalmente na fase escolar, não é? As outras crianças fazem comentários, ela vê lá o pai e a mãe do coleguinha dela. Então, as perguntas vêm naturalmente. Então, é bom você deixar que naturalmente o seu filho traga a você a pergunta. Se você perceber que o seu filho está evitando falar no assunto, né? Ela sabe, já está sabendo, acha estranho, mas não toca no assunto, porque talvez tem medo de perguntar ou tem medo de saber a verdade. Então, você mesmo deve abordar o tema e começar a falar, abrir os detalhes de acordo com a capacidade do seu filho de receber essa informação. Então, aqui o que todo mundo está concordando é que não deve não tocar no assunto, né? Pode Tem ignorar. que ser tocado, mas à medida da capacidade da criança, tá bom? Bom, vamos ficando por aqui. Nós voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde e dicas para pais e filhos. Até a próxima. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.